Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Transferências do Flu. Sim, então hoje vai ser o dia das transferências do Flu. Tem bastante transferências, eu não quero deixar vocês desatualizados de nada. Eu sei que é bem repetitivo, justamente, né? Mas vamos falar sobre Diogo Barbosa do Fluminense. O jogador que se destacou, né? Que foi titular ali no jogo contra o Boca Juniors, né, na final da Libertadores, e também foi titular também na final da Recopa. Nesse caso nem final da Recopa, não existe final, existe só Recopa, né? Já que só existe só existe 2 jogos para jogar, um fora e um dentro de casa. Então, antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live vai voltar um dia, e também sobre o Fluminense e também sobre a SAF do Fluminense, para a gente ter um debate democrático e ter mais transparência sobre esse tema. Então ajude aqui embaixo, aqui na descrição. Vamos lá. Na coletiva do Mário Bittencourt, ele esclareceu alguns pontos, e dentre eles o ponto do Diogo Barbosa. Diogo Barbosa que se vê desprestigiado justamente no Fluminense, né? Foi o mesmo caso que eu falei lá às 10 horas do Martinelli. É o mesmo caso. Toda hora que ele tocava na bola, toda hora a torcida vaiava. Isso daí deixou desconfortável muito ele. E claro, né, a proposta dele é sempre tentar estar jogando competições mais que dê mais possibilidade de estar sempre ali participando, né? E dentre elas a Libertadores. É claro que ele vai ter que fazer essa mudança toda, né? Só pra gente lembrar que ele esteve no Sul, foi pro Sudeste e agora vai pro Nordeste. Ele tá cada vez mais subindo. E é claro que chamou a atenção do próprio João Pablo Vojvoda, que quis contar com o jogador, visto que ele não tem espaço, não está tendo muito espaço no Fluminense, e poderia ajudar muito no elenco do Fortaleza. Até chegou justamente a propor justamente uma possível reeducação, justamente uma mudança justamente de valores, né, para receber, até aumentar o valor para ele receber, para ele continuar no clube. Mas ele chegou numa conclusão de que ele não teria muito por que estar ali. E aí o Mário ele chega na coletiva, ele abre para as perguntas e ele fala justamente sobre o caso do Martinelli, em que o João Pablo Vojvoda e o Marcelo Paes quiseram contar com o jogador. O jogador pretendia também querer sair. Então, visto essas duas partes e com uma transferência amigável, o Fluminense pode até receber um dinheiro ali em troca. Ou seja, o Fluminense vai conseguir receber alguma coisa a mais com um jogador que a gente não teria proposta inicialmente de nenhum outro clube. É claro que ele ajudou bastante no futebol do Fluminense. Se destacou muito justamente por brigar de posição com o próprio Marcelo. E espero que ele se dê bem no futuro. Antes de falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, faça o triplo se quer curte, comente, compartilhe. Redes sociais, criação de vídeo, Vitor dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre. O grande problema que eu acho que ficou cravado justamente na história do Diogo Barbosa é justamente diversas vezes que parece que ele não consegue se defender direito. E no ataque também ele não tem tanta situação que realmente chama a atenção sobre ele. A gente fala, por exemplo, do Samuel Xavier. O Xavier ele tem um chute interessante, que pode fazer com que o Fluminense faça um gol por conta de um chute aleatório dele. O Diogo Barbosa nem isso. O Diogo Barbosa também, que foi um dos caras que poderia ter feito o gol do título do Fluminense. Só que ele perdeu.
Eu quero lembrar pra vocês que esse gol de título poderia ter custado caro. Não custou. Porque a gente deu uma sorte de ter um cara chamado John Kennedy. Até mesmo o próprio Guga tentou fazer o gol do título e também não conseguiu. E nos dois casos, eu vou falar tranquilamente, nos dois casos, se fosse o Samuel Xavier, ele tinha feito o gol. É impressionante. Ou seja, hoje, o Diogo Barbosa, ele seria o reserva do Fuentes. E com a volta, e com a possível volta de Marcelo, vamos dizer que até agora não se resolveu se ele fica ou vai embora, ele seria o terceiro ali, com certeza. Ou seja, é muito melhor para ele sobre isso. Não há destaques tão positivos para ele, mas há destaques bem negativos para ele. A visão da torcida é uma visão completamente ruim do jogador. A gestão olha para essa situação toda e realmente vê um jogador jovem que pode ter ali as suas funções, mas falta para ele alguma coisa. É visível que quando o Mário ele abre o jogo falando sobre o Diogo Barbosa, sobre a saída do Diogo Barbosa, que está completamente acertado, só falta justamente o papel e ele está de volta do Fluminense, fica claro em como é que vai estar. Como é que estava a situação do Martinelli antes disso tudo. E para encerrar aqui, um último tema importante dessa situação é: vale a pena a saída do Diogo Barbosa? E na minha concepção, se for para trazer alguém próximo a ele, que traga. A proposta até agora está sendo Fuentes como titular. O Marcelo, que ainda está ficando, mas não se sabe se vai ficar ou não, seria o reserva. O terceiro reserva seria o esquerdinho até agora, enquanto a gente não contrata, por exemplo, um jogador chamado Esquivel. Mas a proposta inicial é essa. Me parece que o Marcelo é muito mais um não jogador do que um jogador. Isso é importante comentar também. E mais importante comentar é sobre como que o Fluminense vai valorizar essa lateral esquerda. Então, na minha concepção, hoje, se for para trazer o Esquivel, a venda do Diogo Barbosa seria importante. Se não, eu pensaria alguma coisa, mas ainda acharia que era bom. Tá bom? Muito obrigado a todo que assistiu, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo se que curte, comente, compartilhe. Redes sociais, criação de vídeo, Vitor dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro tricolor.